Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, no seu Facebook, também no seu YouTube. Convido você que está no Face a seguir, curtir, compartilhar. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente está aqui com muitas notícias do Flamengo para vocês, imagens do Ninho do Urubu, muita coisa boa para trazer para vocês e também algumas coisas surreais, né? Fanfarrões, né? Falastrões, falando da torcida do Flamengo, voltando a chamar a torcida do Flamengo de terceirizada. Essas pessoas que não mudam, né? Não adianta, tem gente que não muda. Tem gente que não muda. É por isso que o Mauro César, e a gente vai trazer aqui as aspas do Mauro, ele detona mesmo, detona ex-jogadores, comentaristas, esses bairristas, anti-flamenguistas que só querem destruir o ambiente dentro do clube e também, né, na comissão técnica, falar do técnico do Flamengo, falar da torcida do Flamengo, eles vivem disso, né? Mas eu queria começar aqui o nosso vídeo falando de algo muito importante. A gente tem que falar logo no começo o absurdo, né, cometido pelo Vasco. Mas eles estão com problemas no sistema. O Renan Moura, da Rádio Globo CBN, ele trouxe: o Vasco informa que o site Meu Bilhete é parceria do clube na venda e teve problemas, parceira do clube nas vendas e teve problemas para integrar o sistema de sócio do Flamengo. Mas o problema deve ser solucionado nas próximas horas. Aí passou horas e horas, passaram muitas horas e não se resolvia. Pessoal, torcedores de gratuidade, inclusive a gente postou um vídeo mais cedo nas nossas redes, torcedor que tem deficiência visual, horas no sol, tentando pegar gratuidade, não conseguia. É uma vergonha o que o Vasco fez. Aí, para completar, a gente teve o Nação Rubro-Negra, né, a conta oficial do sócio-torcedor do Flamengo, publicando isso aqui, ó. A venda de ingressos para a primeira semifinal do Cariocão foi iniciada nesta segunda-feira. Por definição do mandante, os sócios-torcedores do Nação que desejarem obter desconto no ingresso deverão fazer a compra em um dos pontos físicos. O Vasco começou a vender de forma online os seus ingressos praticamente um dia antes do Flamengo, e isso óbvio que vai dar uma vantagem para eles na questão de bilheteria. Mas será que isso tudo é medo da torcida do Flamengo, gente? Que absurdo. E a diretoria do Flamengo tem que agir com reciprocidade. Isso é uma vergonha o que o Vasco está fazendo. Tem que agir com reciprocidade. Não adianta ficar dando mole para esses caras. Os caras estão sacaneando a gente. Mas estão dando a desculpa aí. Acredita quem quer. Acredita quem quer. É uma vergonha, é um abuso que está acontecendo. Privar torcedores de comprarem seus ingressos. Isso é uma vergonha, gente. Agora o torcedor do Flamengo vai estar trabalhando. Hoje em dia ninguém tem tempo para mais nada. O torcedor vai fazer o que para comprar o ingresso? Não pode comprar online? Um ou outro estão conseguindo comprar online agora, começaram a conseguir integrar o sistema, mas não adianta, já está atrasado. O cara que não conseguiu não vai tentar mais. Até peço a você que está aqui, torcedor do Flamengo, que tente comprar o seu ingresso de novo. Tenta arrumar um amigo para ir comprar também de forma física. Mas é um absurdo isso, gente. É um absurdo. Uma predisposição a dificultar para o torcedor do Flamengo. Que absurdo, que absurdo. Tem que ter, é o que eu falo, isonomia de tratamento. Tem que ter reciprocidade, tá? Não é possível mais a gente ficar com esse tipo de coisa acontecendo. Eu queria trazer aqui, a gente vai falar sobre o Pablo, esse reencontro aí com o Paulo Souza, entrevista do Pablo, falando aí do Flamengo, né? Time europeu no Brasil, né? Time europeu que só que fica no Brasil, o estilo, né, a estrutura do Flamengo, ele elogiando demais. Eu só queria falar com vocês sobre essa possível vinda do Arturo Vidal, né, o volante Arturo Vidal, a possível vinda para o Flamengo. Ele que está sempre vestindo a camisa do Flamengo, que já se declarou,
A gente teve aí uma informação interessante do Ekren Conor ontem, que ele não iria continuar na Itália, né? Que ele ia sair da Inter de Milão no meio do ano, que não vai ser renovado. E aí a gente teve o IG Sport, olha aqui, se despedindo da Itália. Vidal se aproxima do acerto com o Flamengo, tá? Então a gente não está aqui, estamos falando de um site, de um portal, trazendo que ele se aproxima de um acerto com o Flamengo. Fanático pelo Flamengo, o chileno Arturo Vidal poderá enfim realizar o seu sonho de atuar pelo clube carioca. De saída da Itália, o provável destino do jogador pode ser o rubro-negro carioca. De acordo com o Cautio Mercado, Vidal não deve renovar com a Inter de Milão, deixando a Itália no final da temporada. Com isso, apesar de ter o desejo de jogar o campeonato inglês, o atleta está próximo de um acerto com o time do Rio de Janeiro. Ninguém confirma isso, tá? Que realmente há uma situação de acerto com o Vidal, mas ele não deve continuar mesmo na Inter de Milão. E a gente tem a possibilidade, né, de uma oportunidade de negócio. É um jogador que já está com uma idade avançada, mas que ainda tem, como eu costumo dizer, ainda tem lenha para queimar. A gente teve aqui o Globo Esporte, pra vocês terem uma noção, Globo Esporte também trazendo notícias sobre a possibilidade do Vidal no Flamengo. Não é fake news, notícia maluca por aí, não. A gente está falando de IG, de Globo Esporte. Vidal revela papo com Isla e reforça a vontade de jogar no Flamengo. Farei todo o possível. Tá? Em prováveis meses finais na Inter de Milão, o meio-campista chileno vê bom momento para voltar à América do Sul e diz que quer ganhar título, ganhar tudo com o time brasileiro. Quer ganhar títulos, né? Ganhar tudo com o time brasileiro. Aos 34 anos, eu acho que tem mais 2 anos aí para queimar, né? De lenha. Com certeza, ainda tem muita coisa no porão, né? O Vidal, ao que tudo indica, vive seus últimos meses na Internazionale. Ele admite que a etapa no futebol europeu está perto do fim e o próximo destino pode ser o futebol brasileiro. Em entrevista ao canal TNT Esporte do Chile, ele reiterou toda a admiração pelo Flamengo e reforçou a vontade de jogar na equipe. Eu gosto muito deles. Tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá. Não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá. Rapaz, Arturo Vidal. A gente tá com o João Gomes voando aí, né? Mas, pô, é o Vidal, né, cara? Pois é. Barcelona, Inter de Milão. Olha só, ele ainda falou o seguinte, o Isla me falou sobre o mundo do Flamengo, assim como Rafinha e Renato Augusto. Isso me dá vontade de ir, né? O Ruasso está lá, jogando e sentindo o que eu gostaria de experimentar. Aconselhei o Ruasso que ele tinha que ir lá e ser importante. O pessoal do Flamengo me perguntou sobre ele e eu o recomendei. Ele saiu muito bem, né? É um time competitivo, o melhor da América do Sul, e todos que jogam lá gostariam de estar no Flamengo, né? Então, ele falando demais sobre Flamengo, de conversa com Isla, de conversa com Rafinha. E aí, torcedor do Mengão? Gostaria de ver o Vidal também com a camisa do Flamengo? Quem não, né? Quem não gostaria? Pois é, eu queria entrar agora no assunto Pablo, porque a gente tem uma entrevista muito bacana lá na Flá TV, né? Convido vocês sempre a irem lá acompanhar tudo na íntegra. E tivemos a nossa presença ontem, né, pela primeira vez depois do início da pandemia, no Ninho do Urubu novamente. Eu só queria lembrar você que a gente tem aqui o QR Code, né, para você adquirir com 90% de desconto o melhor conselho, né, o melhor conselheiro de apostas, de trade esportivo. Hoje não é nem aposta, mas é trade esportivo. É um baita de um estudo, é uma inteligência artificial, tem um curso com uma inteligência artificial para auxiliar você no seu trade esportivo. Então, clica aí aponta o celular para o QR Code, clica no link da descrição do Facebook, no link do comentário fixado do YouTube. Você não vai se arrepender,
mais de R$ 1.200 em desconto, tá? Um desconto de 90% para você adquirir agora e você vai estar nessa galera que já está comigo aí, ganhando dinheiro com muita tranquilidade, de forma conservadora, né? E com o auxílio de uma inteligência artificial. E eu quero agora chamar aqui a chegada do Pablo, né, ao Ninho do Urubu. Inclusive, a gente vai trazer informações importantes aí que já pode jogar. Pois é, a gente vai trazer tudo isso aqui agora. Eu só quero fazer uma pergunta. Pablo, qual é a música? Quem vai cantar é a nação. Em dezembro de 81. A notícia boa é que o Pablo teve o seu nome publicado no BID, então já está regularizado e vocês vão ver aqui na entrevista da Flá TV, convido vocês a acompanharem na íntegra, mas ele fala que está 100%, ficou 8 dias aí sem treinar no clube, mas vinha treinando de forma individual e mesmo assim respeita, né, a qualidade do elenco do Flamengo. Vocês estão vendo aí também o zagueiro de 30 anos, tendo seu primeiro momento no Ninho do Urubu, inclusive posando para fotos ali com o Marcelo Cortes, que é o fotógrafo oficial do Flamengo. Vamos então conferir a entrevista do Pablo na Flá TV e também o encontro dele com Paulo Souza, após ter trabalhado com ele no Bordeaux. Prazer todo meu. Com toda certeza é uma camisa de muito peso, de uma grandeza enorme, de uma torcida muito apaixonada. Com certeza vamos trabalhar muito, se dedicar bastante para que a gente consiga conquistar todos os objetivos, né? A camisa do Flamengo é uma camisa pesadíssima. Acredito que não tem nenhum jogador no Brasil que possa dizer que nunca pensou um dia em vestir uma camisa com esse peso. Então é uma oportunidade e é muito trabalho pela frente que a gente tem que fazer. Mas vamos trabalhar de pouquinho para que a gente venha conquistar todas as coisas no ano. Isso foi um dos objetivos de quando eu pensei em voltar para o Brasil. O Flamengo é um time no Brasil europeu, na minha visão, pois tem toda uma estrutura, tem todo um elenco com muita qualidade. Com certeza vamos brigar por todos os títulos no ano. Estrutura impecável, né? Impecável, não deixa a desejar para nenhum time na Europa. É uma situação bem difícil, de guerra, né, entre dois países. Dificulta muito a nossa situação fora do país, né? Com as sanções na Rússia, dificulta muito eu mandar dinheiro para o Brasil e essa parte nos dificulta porque tem muitas pessoas que precisam, né, dessa parte financeira dos jogadores. E é uma oportunidade. Com tudo isso, apareceu a oportunidade do Flamengo de vestir essa camisa muito pesada e pretendo me doar ao máximo para que a gente consiga alcançar todos os objetivos. Com certeza, influenciou muito. O Mister é um cara que eu admiro muito, que aprendi muito. E agora é dar continuidade, né, a esse trabalho que me fez aprender e agora aprender ainda mais, porque o Mister sempre tem alguma coisinha para ensinar. Está em forma? Já tem risco ao lado e tudo? Já? Deu uma ajudadinha, né? Tá um pouquinho melhor, né? Cara, é um problema. É importante ter o cabelo para trás, que é para acertar bem na bola, para fazer gol. Essa época foi que eu fiz mais gol, hein? Tem mais ou menos uns 8 dias que eu não estou treinando com bola, né? Porque eu saí da Rússia devido a tudo isso que está acontecendo. Mas vinha treinando individualmente. Acredito que o Pablo está praticamente 100%, pois eu estava em pré-temporada com o Locomotiva agora, fazendo os amistosos. Então, acredito que não vai demorar muito não para o Pablo estar 100%, mas a parte de jogar, isso que o Mister decide. Pois temos uma equipe muito qualificada, onde todos têm grandes chances de jogar sempre. E o Pablo, ele acabou abrindo mão, né, de um valor milionário para assinar com o Flamengo, né? Vocês estão vendo aí imagens do treino que a gente registrou nesse retorno da imprensa ao Ninho do Urubu. Foi muito bacana, né? Enquanto a gente traz notícias do Flamengo, vocês vão acompanhando aí as imagens. A gente teve o Flamengo, então, oficializando a contratação do Pablo, né? E com isso a gente traz aqui que ele abriu mão de 1 milhão de euros, 5,6 milhões de reais na negociação, né, para ele conseguir vir para o Flamengo. Então o Lokomotiv não queria vender por 2,5 milhões de euros, né, para o Flamengo,
e com isso coube a ele colaborar de forma decisiva para conseguir essa liberação. E o atleta então será apresentado oficialmente na próxima quinta-feira, às 14 horas, na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu, com a presença, né, da imprensa, né, vai ser a primeira coletiva, teve a do basquete já, né, do campeão mundial, e agora a primeira coletiva do futebol, né, após o início da pandemia. A gente, aos poucos, voltando ao normal e tendo a oportunidade de entrevistar pessoalmente. O Pablo, como a gente mostrou para vocês nas imagens, ele conheceu o Ninho do Urubu e já realizou os exames médicos, testes físicos e fisiológicos, né? E como vocês viram na entrevista, tá bem. Aí falou que avisou, né, que tá muito bem, até pronto para jogar, mas que sabe que o Flamengo tem aí jogadores de qualidade. Bem, eu queria passar para vocês aqui uma informação importante, que essa vinda do Pablo para o Flamengo, ela cabe dentro de um montante que vocês não vão acreditar. O Michael, ele foi vendido por 46 milhões de reais, né? Foi para o mundo árabe e o Flamengo conseguiu contratar 3 ótimos atletas para disputarem titularidade. O Fabrício Bruno, 15 milhões de reais, o Marinho, 7 milhões de reais e o Pablo, 13,8 milhões de reais. Ou seja, 46 milhões no Michael, o total dessas 3 compras, 3 jogadores de alto nível, 35 milhões de reais. Sobraram 11 milhões ainda para mais uma contratação só com a venda do Michael. Ou seja, o Michael era bom? Era bom. Era um excelente jogador no Flamengo. Mas a saída dele proporcionou a chance do Flamengo contratar 3 e até mais um, né, jogador com qualidade boa. E a gente está vendo aí os atletas do Flamengo no treino, né, que a gente presenciou no Ninho do Urubu, e eu acho interessante a gente falar justamente sobre o elenco e sobre o Paulo Souza. E a gente teve uma declaração do Mauro César, ele no posse de bola 210, ele falou sobre justamente aquela situação das críticas ao Paulo Souza, de comentarista falando de jantar no Maracanã, e ele falou o seguinte: olha que interessante, tem um monte de ex-jogador que fica se agarrando nessas ideias dos tempos em que eles jogavam. O jogador parece que é uma entidade sagrada, a vaca na Índia. O jogador não vai gostar. O jogador, o cacete, a regra é essa, vai almoçar pra quê? Pro cara se entupir de bobagem? É assim na Europa também. Você traz gente de fora para tentar reproduzir aqui no Brasil métodos de trabalho que são utilizados no exterior e que a gente está super atrasado aqui por conta dessa mentalidade tacanha, e quando alguém tenta colocar isso em prática, isso vira tema de discussão. Isso é patético. E aí, o Pablo chegou e já vimos na primeira entrevista ele falando que o Flamengo é um time da Europa no Brasil. É espetacular a gente ver esse tipo de imagem que o Flamengo tem lá fora. E o Flamengo está buscando num treinador esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto. É o direito do Flamengo, e o Mauro César está certíssimo. E o pior de tudo é que a gente vê esses ex-jogadores todos, né, nas TVs e nos programas de rádio e tudo mais, tentando provar o contrário, que não, que o Paulo Souza vai perder o grupo, que vai perder o vestiário. Pelo amor de Deus, gente, isso é um absurdo, né? Então o Mauro César falou ainda mais o seguinte, qual o problema do cara comer depois? Por exemplo, a história do Guardiola faz com que os jogadores do Bayern se alimentem no estádio depois do jogo. O Bayern não tinha uma nutricionista. Por que isso? Justamente para que os caras possam repor as energias com uma alimentação adequada após o desgaste de uma partida de futebol, né? O cara não vai comer na marmita, não vai comer uma gororoba, vai comer uma comida boa, farta, com muita opção, e se quiser levar a família, vai lá. A família, a mulher, o filho, todo mundo. Não paga nem a conta. Olha que beleza. Então, ele está explicando justamente o que a gente consegue perceber, que esses caras eles ficam tentando achar pelo em ovo, gente. É impressionante, tudo eles reclamam, eles querem dizer que o que o Paulo Souza está fazendo vai dar errado e tal. E o Mauro continua, ele fala o seguinte: isso é falta de assunto, é uma coisa que evidencia
que quem debate esse tipo de coisa deixa muito claro também o seguinte: assim como a gente fala dos técnicos e tudo, que os profissionais do futebol têm que se modernizar, a gente também tem que tentar entender que as coisas mudaram. Tem muita gente na imprensa, jornalistas ou ex-jogadores, falando de futebol que continuam agarrados nos anos 70 ou nos anos 80. E é verdade, é verdade. E o seu Milton Neves, hein, que voltou a falar besteira da torcida do Flamengo. Eu fico impressionado o quanto ele gosta, né, de falar mal do Flamengo, de buscar engajamento falando mal do Flamengo, mas é porque não dá pra gente deixar passar em branco. O cara fala umas coisas, umas atrocidades da torcida do Flamengo. Ele fez uma coluna colocando que a torcida do Flamengo, a torcida terceirizada do Flamengo, segue a maior do Brasil. Que vergonha você falar isso, cara. Você é um cara que não tem um mínimo bom senso, sabe? Não tem respeito pelas pessoas, não tem respeito pelo amor dos outros. Eu acho uma vergonha uma pessoa como você ter espaço na televisão brasileira. Ele falando que, de acordo com a séria pluriconsultoria, a torcida do Flamengo continua a mais numerosa do Brasil. Em seu site, os números atuais que aparecem na home principal apontam que os rubro-negros somam mais de 39 milhões e 200 mil apaixonados. São muito mais, são 45 milhões, isso aí está até errado. Cerca de 7 milhões e 200 mil a mais que os corintianos, que contabilizam um pouco mais de 32 milhões e 400 mil. Aí ele vem, ele traz a notícia e começa a falar um monte de besteira, mas eu nunca vi sair tanta porcaria da boca de alguém, dos dedos, né, porque ele escreveu. Porém, como eu venho dizendo exaustivamente, os números do time carioca não representam a verdade absoluta, porque nenhum clube brasileiro tem torcida tão terceirizada em nosso país. Você é uma vergonha, rapaz. Cala a sua boca. Quero nem mais falar sobre você, porque eu fico irritado só de imaginar a sua cara. Então é isso, galera. Triste, né, ter que lidar com esse tipo de gente ainda, né? Pois é. Não quero perder mais meu tempo com esse cara, não. Eu quero convidar você a seguir, curtir, compartilhar no Facebook. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo e utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Somente nas lojas online você tem 5% de desconto com o cupom PAPA. Eu também quero convidar você a utilizar o desconto do Paparazzo na Outsider Tours, os melhores pacotes de viagem. Tem Champions League, Copa do Mundo, Libertadores da América, fase de grupos, oitavas, quartas, semi e final. Você já pode garantir o pacote para a final em Guayaquil. Seu time vai chegar. Seu time é Mengão? Vai chegar. Se não for Flamengo, você também pode fazer a sua fezinha para esperar, para ver se chega. Se não chegar, o seu time não chegando, você tem como receber crédito de viagem ou um reembolso, né, do valor com uma pequena taxa, tá certo? Então é isso. Um grande abraço, muito obrigado aí. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui!